Bom dia, doutor Gustavo, Ministério Público. Havendo número regimental com a convocação da conselheira substituta, doutora Ana Raquel, para a composição de quórum, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 10h20, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da 2ª Câmara, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, onde reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente Fernando Ribeiro Toledo parabenizou a senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra pela passagem do seu aniversário, desejando muitas felicidades. Todo o colegiado associou-se aos votos. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator, conselheiro substituto Alberto Pires. TC 14.280/2017, TC 705/2018, entre outros relacionados a contratos. Aprovadas as resoluções 141 a 148. TC 83.17/2018 e TC 42.13/2017, relacionados a aplicações de multa e contratos temporários. Aprovados acordo 546 a 556. TC 10.659/2020, retirado de pauta. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Calheiros. TC 79.26/2017, TC 307/2018, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acordos 557 a 621. Relator conselheiro Fernando Toledo. TC 15.715/2011, TC 12.189/2013, entre outros relacionados a contratos. Aprovadas resoluções 149 a 153. TC 14.457/2011, retirado de pauta. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata. Não havendo discussão nem contestação, submeto à aprovação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Concedo a palavra a Vossa Excelência na hora do expediente. Presidente, eu gostaria só de solicitar a inversão da pauta, ficando por último, por gentileza. Sem problema, conselheira. Obrigada. Não havendo quem mais queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Pela inversão de pauta, concedo a palavra para relatar o conselheiro substituto, doutor Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras, membros do Ministério Público, todos que nos assistem e nos apoiam. Inicialmente, eu solicito a retirada de pauta do processo de número 3964/2022, tratando da representação, porque versa sobre aquele tema que está afeto ao Pleno, sobre a possibilidade, né, nós pautamos achando que já iria o Pleno resolver, mas como não foi, paciência, né? Eu estou retirando, né, para evitar a controvérsia. Por favor. Registe, por favor, na comissão de plenária, a retirada de pauta do processo. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Continuo com a palavra. Senhor presidente, e passo a relatar um processo, na realidade, em bloco. Esse tipo de processo é um tema a respeito de contratações
irregulares, completamente irregulares, de servidores para algumas prefeituras. Então, nessa vez, trata-se da Prefeitura de São Luís, Paço de Camaragibe, todos oriundos da Vala do Trabalho de São Luís do Quitunde, e nos períodos que vão de 2012 até 2020. Então, atingem diversas gestões, né? Dentre elas, os responsáveis, em princípio, seriam a prefeita Márcia Coutinho Nogueira, exercício 2012 a 2016, Edivânia Farias Rocha Uga Câmara, período de 17 a 20, e o atual prefeito, o senhor Elison Santos da Silva. Vou pedir a gentileza de poder ler um processo, e citando os outros que tratam do mesmo assunto. É o processo, o líder 4902-2017, o segundo 4885-2017, o 4889-2017, 4894-17 e o 4896 de 2017. Trata-se de representação advinda da Vara do Trabalho de São Luís de Quitunde, né, e em que alega a contratação irregular de funcionário por parte da Prefeitura de Paço de Camaragibe. De acordo com os fatos narrados, neste caso, o processo 4902-2017, a senhora Jaciane Maria dos Santos manteve relação irregular de emprego com o município, admitida em março de 2013 e demitida em outubro de 2016. A sentença condenou o município ao pagamento de verbas relativas ao FGTS no importe de R$ 2.205,90. O processo apontou nessa Corte de Contas em 6 de abril de 2017, sendo encaminhada a DIMOP, que exarou em 4 de janeiro de 2022 o relatório técnico que reconhece a ilegalidade da contratação. Após os autos que foram encaminhados ao Ministério Público, que emitiu a segunda manifestação. Em virtude do exposto, o Ministério Público de Contas manifesta pelo reconhecimento da prestação intercorrente nos termos do artigo 1º parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9873/99, pugnando pelo consequente arquivamento dos autos. Necessidade de instauração de inspeção em loco para averiguação da situação do município no que tange a essas contratações sem concurso público diante das constantes sentenças condenatórias trabalhistas. É o relatório, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor relator. Senhor presidente, o Ministério Público reitera os pareceres ofertados nos autos e opinamos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente nos presentes processos e também na necessidade de instauração de inspeção em loco para averiguar a situação funcional dos servidores desses municípios. A palavra ao relator. Senhor presidente, o tema já foi colocado aqui nesta Câmara, e vou ser mais sucinto, né? Nós aqui já verificamos na situação de contratos nulos celebrados no município de Paço de Camaragibe, em levantamento, parqueio, aí tem diversos processos aqui, entre não só apenas esse, mas outros anteriores já foram. Tá? Ademais, a conduta também do servidor sem observância de concurso público pode, inclusive, caracterizar crime de responsabilidade do prefeito e também a improbidade administrativa. E aí cito o Decreto-Lei 2201/67, em que ele cita que são crimes de responsabilidade do prefeito municipal nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição de lei. Também a lei de improbidade administrativa também o faz de outra forma, né, em outro tipo de sanção. E em razão disso, muito obrigado, Cosmo. Em razão já dos precedentes aqui nesta Câmara, eu voto no sentido de que seja conhecida essa representação, porque satisfeito o requisito de admissibilidade, determinar a extinção deste processo e dos demais que já foram citados, considerando a incidência da prestação intercorrente, e solicitar à presidência desta Corte de Contas a realização de inspeção, e não exatamente em loco, né, no município de Paço de Camaragibe, para levantar todas as contratações regulares e, inclusive, possíveis danos, né, para que essa Corte de Contas se manifeste mais à frente. Encaminhar cópia
dessa decisão, a Vara do Trabalho de São Luís de Quitunde, a caso Vossas Excelências acatem, ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público do Trabalho, inclusive, determinar o arquivamento dos presentes autos, ciência, né, dessa decisão e a publicidade para os fins de direito. É como eu voto, senhor presidente e senhoras conselheiras. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, passo a relatar também processos do mesmo tema, só que esse bloco aqui, todo ele trata do município de Barra de Santo Antônio. Os exercícios também vão de 2012 a... Deixa-me ver só confirmar aqui, 2012, isso aqui um pouco não se prolongou. Os processos são relativos até 16, mas como a responsabilidade recai finalmente sobre o atual prefeito, né, ou a prefeita, enfim, o gestor, vem do mesmo sentido. Então, trata-se do processo 12.790 de 2016. Interessado, a representação feita pela Vara do Trabalho de São Luís de Quitunde. Municipal de Santo Antônio, responsável, senhor José Rogério Cavalcante Farias, exercício 2013 e 2016. Senhora Lívia Carla da Silva Alves, atual prefeita. E, como eu coloquei, tratam-se de comunicação advinda da Vara do Trabalho de São Luís de Quitunde sobre contratação irregular de emprego, no caso específico aqui, desse processo do número 12.790 de 2016, do senhor Carlos Eduardo dos Santos, que manteve relação irregular de emprego com o município, sendo admitido em 1 de março de 2013 e dispensado em 27 de abril de 2016. A sentença condenou o município ao pagamento de verbas rescisórias de FGTS, no importe de R$ 23.866,20. O processo aportou nesta Corte de Contas em 11 de 11 de 2016, sendo encaminhado de MOP, que exarou em 16 de dezembro de 2021 o relatório técnico que reconhece a ilegalidade da contratação. Após os autos foram ao Ministério Público, que se manifestou no mesmo sentido, sendo que o processamento da presente denúncia / representação. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, anteriormente o parecer ministerial fora elaborado por Dr. Enio Pimenta, e esse foi por mim. E porque eu não vislumbrei aqui prescrição? Porque, invariavelmente, no pagamento dessas verbas rescisórias, há o pagamento de encargos, de multas. Então, isso configuraria, em tese, dano ao erário. Portanto, não optei pela prescrição por esse motivo. Razão pela qual opino pelo conhecimento e processamento da presente denúncia. Representação, no caso, é de órgão público, né? Isso. A palavra ao relator. Senhor presidente, na mesma lógica do anterior, né, que essa conduta pode trazer danos ao erário, né, e pode se configurar crime de infidelidade, assim como improbidade administrativa, né, e relativa não apenas a esse processo, mas também aos processos 9174/2016, 9911/2016, 10.312/2016, 10.313/2016, 10.314/2016, 11.403/2016, 11.597/2016, 11.824/2016, 12.165/2016, 12.166/2016, 12.168/2016 e 12.496/2016. Todos esses processos, né, por configurar possibilidade de dano erário e, noutra vertente, processualmente estarem prescritos, eu voto no sentido que sejam conhecida a representação por satisfeitos seus requisitos, porém, determinar a extinção do processo, né,
com base na súmula número 1 e fundamentado no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9873, pela prestação intercorrente, porém, diante da possibilidade de danos e de também condutas de irregularidades da gestão, solicitar à presidência desta Corte realização de inspeção no município de Barra Santo Antônio com a finalidade de levantar todas as contratações irregulares funcionais ocorridas no município entre 2003 a 2016, mensurando e individualizando as folhas das avanças, quantificando os possíveis danos. Encaminhar cópia da sentença da Vara do Trabalho de São Luís do Quitunde, que condena o município de Passo Camaragibe ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público do Trabalho, assim como a presente decisão, determinar o arquivamento da ciência da decisão à Vara do Trabalho de São Luís do Quitunde e a publicidade para o fim de direito. Senhor presidente, senhoras conselheiras, é como eu voto. Em discussão, o voto do eminente conselheiro substituto doutor Alberto. Encerra a discussão, submeto à votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência, continua com a palavra. Senhor presidente, encerro minha pauta por essa vez. Pela ordem, a conselheira substituta, doutora Ana Raquel, uma vez que a conselheira pediu inversão de pauta. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu tenho para relatar aqui 2 processos que são basicamente iguais. Eu vou relatar apenas um deles e sigo apenas com os dados específicos do processo do outro. O primeiro processo é o processo TC 7434 de 2017, que versa sobre o encaminhamento do memorando circular 474 FUNCONTAS, documento que noticia o não envio no prazo regulamentar a esta Corte da 7ª remessa do SICAP de 2015, descumprindo assim o estabelecido na Instrução Normativa 2 de 2010. Em despacho datado de 16 de junho de 2017, a responsável pelo FUNCONTAS sugeriu o arquivamento dos autos, apontando que os relatórios das diretorias técnicas ficaram desatualizados em razão da prorrogação do prazo para a entrega da primeira remessa do SICAP de 2017. Ou seja, ela emitiu um despacho que não tinha nada a ver com o processo. Remetido os autos ao Ministério Público de Contas, foi exarado o parecer número 1240 de 2020, ou seja, já 5 anos após a data da remessa, afirmando em síntese que as informações trazidas no referido despacho não guardavam relação com o presente processo, opinando pelo retorno dos autos ao FUNCONTAS para esclarecimentos e continuidade do feito. Encaminhados os autos ao FUNCONTAS para esclarecimentos, expediu-se o despacho número 2107 de 2022, confirmando que houve equívoco ao mencionar a primeira remessa do SICAP de 2017, uma vez que o fato gerador correspondente ao presente processo diz respeito à 7ª remessa do SICAP de 2015. Esse é o breve relatório, senhor presidente. A palavra do Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos, mas, diante do relatório da conselheira Ana Raquel, o Ministério Público acrescenta mais uma informação que faz com que eu opine pela incidência da prescrição no presente caso. A palavra à relatora. Senhor presidente, o meu voto é nesse mesmo sentido, pela extinção do processo, que na verdade o processo ele nem foi instruído e nem merece mais ser, porque já se passaram mais de 5 anos do fato gerador e na verdade não houve sequer a citação do gestor pela irregularidade. Então, nesse caso, o meu voto é pelo arquivamento do presente processo e desnecessidade de citação novamente do gestor. 7434. É o 7434 de 2017 e o 7046 de 2017, que se trata do Instituto de Previdência Social de Junqueiro, cujo responsável é o senhor Luiz Diego Teles Gonçalves. É o mesmo caso. Em discussão. Encerra a discussão, submeto à votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Agora, senhor presidente, eu tenho outro tipo de processo também, que são 3 processos similares, e eu farei da mesma forma. O primeiro deles é o 14.916 de 2018, que trata também de um memorando circular, o de número 643 de 2018, do FUNCONTAS, noticiando não envio no prazo regulamentar da 5ª remessa do SICAP de 2014. Em razão do não envio dos documentos,
for expedida a notificação ao gestor da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Cacimbinhas, senhor Emanuel Tenório de Bulhões, através do ofício 995 de 2018, em 10 de dezembro de 2018, ou seja, já mais de 4 anos após. No entanto, consoante se observa do envelope relacionado aos autos, o documento foi devolvido, informando a ausência do gestor após 3 tentativas de entrega. Em 31 de agosto de 2021, portanto, mais de 5 anos depois, fora expedida novo ofício de número 26 de 2021 do Funcontas e, mais uma vez, conforme o envelope juntado ao processo, a tentativa de notificação foi frustrada após 3 tentativas de entrega com a devolução do documento. Em 27 de abril de 2022, ainda foi feita uma publicação por edital de citação no Diário Oficial Eletrônico desta Corte. Em 20 de julho, foi exarado o despacho pelo Funcontas, no qual informou-se que não foi localizada justificativa, defesa ou manifestação apresentada pelo gestor até a data. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela prescrição. Meu voto é no mesmo sentido, presidente. Na verdade, ele foi citado, houve a tentativa de encontrar, na verdade, já foram expedidos ofícios após passados 5 anos, e ainda assim foi feito um edital de citação praticamente 7 anos depois. E, na verdade, é nulo, a meu ver, é nulo. Então, minha proposta de decisão é no sentido de reconhecimento da prescrição e arquivamento do processo. E aí, É só esse processo? não, e aí tem mais 2 processos no mesmo sentido, que é o 14869 de 2018 e o 14898 de 2018. Aconteceu a mesma coisa. Sentido em todos os demais? Todos os demais. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência, continua com a palavra. Por último, senhor presidente, eu trago aqui para deliberação em bloco os processos referentes a atos de aposentadoria, todos eles nos mesmos moldes do que foram trazidos nas últimas sessões, relativos a servidores efetivados pelo ADCT, e todos no mesmo sentido do registro dos atos, considerando o reconhecimento dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva do gestor. E demais medidas de praxe, senhor presidente, fazendo constar que todos eles constam do ofício que for enviado a todos os gabinetes. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo registro de todos os atos relatados pela conselheira Ana Raquel. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência. Encerro a pauta, senhor presidente. Muito bem. Vossa Excelência já está apta a votar? Sim, presidente. já Então, posso com a palavra fazer a conselheira. A conselheira Maria Cleide, por favor. Presidente, senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, membro do Ministério Público UFC nesta Corte. Eu tenho de início, presidente, a relatar processos, como já faço de costume, de aposentadorias. Então, eu trago para relatar o processo de número TC número 4234/2018. Esse é da servidora Maria Luísa Silva Rios. O segundo processo TC de número 7697/2017, da servidora Cícera das Dores de Lima. Tenho também o processo TC de número 11564/2009, do servidor Manuel Messias Cardoso. O quarto processo TC de número 18431/2017, da servidora Cícera Maria da Silva Santos. O processo TC de número 18734/2017, esse é da servidora Sônia da Silva Salgueiro. Tenho também o processo TC de número 18744/2017, esse é da servidora Luzia Gomes de Souza. E, por último, eu tenho o processo TC de número 13197/2012. Esse trata de transferência para reserva remunerada do primeiro sargento PM Valdir da Silva Pereira, e o processo TC de número 5763/2012, referente à reforma do soldado PM Isaac Macedo Leandro.
Então, senhor presidente, senhores conselheiros, diante do exposto, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadorias, reservas, reformas e pensões, em conformidade com a legislação vigente, bem como a documentação constante nos autos, considerando que se encontram presentes os preceitos legais estabelecidos à matéria, encontrando-se em condições de merecer a apreciação desta Corte, desta forma, trago os mencionados processos para análise dos membros da segunda Câmara, ao tempo que opinam pelos seus respectivos registros. É assim como voto. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o Ministério opina pelo registro em todos os atos relatados pela conselheira Maria Cleide. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, tenho agora a relatar 5 processos. Esses tratam de descumprimento das obrigações dos gestores junto a este tribunal, todos com parecer do Ministério Público, todos com pareceres do Ministério Público pela prescrição. Então, o primeiro é o processo TC de número 12.283/2012. Esse é do senhor José Anderson da Costa Silva, gestor à época da Câmara Municipal de Boca da Mata, referente ao não envio do prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP, correspondente aos meses de março e abril de 2012. O segundo processo TC, de número 9169/2012, esse é da senhora Jonesma Camilo de Mendonça Cavalcante, gestora à época da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, a FAPEAL, referente ao não envio, no prazo regulamentar, do segundo termo aditivo ao contrato 2/2010 com a empresa TCGEL, Terceirização de Serviços Gerais Limitada. O terceiro processo TC, de número 12319/2006, esse é do senhor Carlos Henrique Fontan Cavalcante Manso, gestor à época da Prefeitura Municipal de Paripueira, referente ao não envio no prazo regulamentar do balancete geral de junho de 2006, balancete de saúde do Fundef do mês de junho de 2006 e o relatório resumido do terceiro bimestre de 2006. E também o processo TC de número 6429/2013, isso aqui é referente ao senhor José Mainar Tenório, gestor à época da Prefeitura Municipal de Boca da Mata, referente ao não envio no prazo regulamentar do contrato de locação celebrado com a empresa Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. E, por último, o processo TC de número 7233/2013, esse é do senhor Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima, gestor à época da Prefeitura Municipal de Quebrangulo, referente ao não envio no prazo regulamentar do termo aditivo do contrato com a empresa Helenilda Gomes. Então, presidente, até a presente data não houve julgamento definitivo dos autos, ocorrendo a paralisação dos processos por mais de 3 anos, configurando assim a prescrição intercorrente. Desta forma, voto embasado nos dispositivos legais pertinentes à matéria. Então, como já disse anteriormente, são todos pela prescrição intercorrente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela prescrição intercorrente em todos os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, desta forma eu tenho a minha pauta de hoje encerrada. Obrigada. Obrigado, conselheiro. Então, passo a relatar. Eu gostaria de iniciar solicitando a retirada de pauta do processo 5362/2017. Isso é uma prestação de contas de um município que ela é atinente à Câmara, ou melhor, ao Pleno, e houve um equívoco da publicação na Câmara. Então, eu passo a relatar o processo número 10.600, trata-se de um contrato do Instituto de Previdência, Aposentadorias e Pensões do município de Pão de Açúcar. Trata-se desse processo que trata da dispensa de licitação, através do qual foi formalizada a contratação de um técnico, o senhor Vitor Hugo, pelo Instituto de Aposentadoria, Previdência e Pensões do município de Pão de Açúcar, objetivando a realização de cálculos atuariais. O valor mensal do contrato é de R$ 4.500, com vigência de 12 meses, contratados a partir da assinatura do termo, podendo ser prorrogado a critério das partes.
Vou fazer aqui uma breve exposição para depois a gente ouvir o Ministério Público. Esse processo, ele foi instruído na diretoria e foi assinado por uma pessoa que, entendido pelo Ministério Público, o Dr. Ricardo Chinaglia, não seria apto a assinar esse processo. E pediu uma nova, para que outra fizesse uma nova diligência na diretoria. Só que, quando nós verificamos, para diligenciar novamente, esse processo teria sido alcançado pela prescrição. De forma que nós estamos trazendo o voto pela prescrição deste contrato, por ter sido alcançado pela súmula que define essa ação. Assim como o voto, com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, eu reitero o parecer ofertado nos autos de lavra do Dr. Ricardo Schneider e também acrescento agora oralmente a incidência da prescrição, como Vossa Excelência muito bem relatou. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Eu vou fazer a leitura aqui de um processo que é uma denúncia formulada pela Eletrobras e tem diversos outros contratos com o mesmo teor. Eu vou ler todos os contratos que estão com esse teor e relatarei são os contratos de número, os processos de número 857/2018, 2473/2019, 2470/2019, 2448/2019, 2477/2019, 2402/2019, 2414/2019, 2469/2019, 2455/2019 e 2463 de 2019. Trata-se de denúncia e representação formulada perante o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas pela Eletrobras Distribuidora Alagoana, representado pelo senhor Eronides Almeida Marinho, na qualidade de diretor financeiro e comercial, que subscreve a CTA-DF 07, então nesse caso, né? Denunciando que o município, este em tela, estaria inadimplente com relação ao pagamento de faturas de energia elétrica. Em anexo também foi encaminhada a relação de outros municípios na mesma situação de inadimplência. Recepcionado o processo nesse tribunal, em atenção ao trâmite regimental, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas no parquê, foi pugnado pelo juiz positivo da admissibilidade. Antes de adentrar no mérito do processo, proferi decisão para admitir a comunicação como denúncia e deferir ao gestor prazo para juntada de documentos e alegações. Em apertada síntese, o relatório com a palavra do Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público, a gente sempre, aqui na Câmara ou no plenário, a gente defende o parecer exarado pelo colega, já que eu não sou, nem todos os pareceres que estão na Câmara são de minha lavra, né? Então a gente tem esse... Mas como, fazendo uma ressalva do entendimento proferido à época pelo colega, eu faço essa ressalva de que essa matéria já foi debatida no tribunal sobre esses processos da Eletrobras e o tribunal, a jurisprudência forte, firme, no sentido de que esses processos não devem ser atuados dessa forma. Então, reiterando o parecer ofertado nos autos e ressalvando minha opinião pessoal, eu reitero o parecer ofertado nos autos. Bom, analisando o processo, fica evidente a não observância do requisito de admissibilidade da presente denúncia e representação, visto que não juntou os documentos obrigatórios citados no artigo do regimento interno, motivo pelo qual a mesma não deve ser acolhida. Diante disso, destaco que fui informado na sessão plenária, do dia 10 de março de 2002, que em reunião com o presidente e o representante legal da distribuidora de energia foi decidido que as futuras comunicações da Equatorial Energia Alagoas relativas à inadimplência seriam protocoladas anualmente de forma detalhada quanto ao período de referência. Também foi deliberado que a totalidade dos processos já protocolados a esta empresa que versam sobre matéria deverão ser objeto de arquivamento. Apesar
e constar nos autos parecer zerado do Ministério Público pugnando pelo conhecimento da denúncia e representação, destaco que, para a demanda ser acolhida, é necessário a observância dos requisitos do artigo 191 do nosso regimento interno. Diante disso, entendo que o pleito não deve ser acolhido, devendo, por consequência, ser arquivado. Portanto, é nesta linha que voto pelo arquivamento, por não preencher os requisitos de admissibilidade elencados no parágrafo 1º do artigo 191 do nosso regimento interno, com as devidas encaminhamentos subsequentes. É como voto. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovados os processos que têm a mesma natureza. Não tendo mais processo a relatar, faço as explicações pessoais e concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando a todos para a próxima em horário regimental.